Bora lá, galera, vamos falar agora de múltiplos. Bom, para ficar bem simples aí, ó, veja bem, vamos pensar nos múltiplos de um número como se fosse uma tabuada infinita. Por quê? É muito mais fácil a gente já usar algo que nós temos, né? E aí, a partir disso, a gente ir esticando e aproveitando os próximos assuntos, e aí vai engrenando, né? Vai encaixando uma engrenagem na outra aí. Então, pensa assim, ó, você sabe a tabuada, né? Ah, eu quero saber a tabuada do 5. O que a gente faz? 1 vezes 5, 5. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 5, 20. Esses resultados é a mesma coisa que os múltiplos, sabe? Então, só por que eu coloquei infinita aqui? Porque geralmente nós estudamos a tabuada, falamos de tabuada do 1 ao 10, né? Do 1 vezes 5 até o 10 vezes 5. Porém, os múltiplos de um número não acabam lá no 10 vezes 5, 50. Tem o 11 vezes 5, tem o 12 vezes 5, tem o 13 vezes 5 e assim vai continuar infinitamente. Tá bom? Por isso nós vamos chamar, então, os múltiplos como tabuada infinita. Veja bem como é muito simples, é bem tranquilo mesmo, tá? Se você não quiser pensar em tabuada, multiplicação, os múltiplos também podem ser pensados como uma soma sucessiva daquele mesmo valor. Eu quero saber, por exemplo, os múltiplos de 7. Primeira coisa, todo número começa no zero. Todos os múltiplos de qualquer número começam no zero. Por quê? Quero fazer os múltiplos do 7. Eu vou pensar assim, ó, 0 vezes o 7. 0. 1 vezes o 7. 7. 2 vezes 7. 14. 3 vezes 7. 21. 4 vezes 7. 28. 5 vezes 7. 35. 6 vezes 7. 42. E assim vai continuar infinitamente. Ele não acaba lá no 10 vezes 7, 70, tá? Tem o 77, o 84, o 91 e assim vai embora, tá? Não acaba, ele é infinito. Até por isso representamos com reticências no final, quer dizer que ele continua infinitamente. Mas veja como você pode pensar na soma também, ó. Lembre-se do seguinte, todo múltiplo inicia no zero. E aí, se você quer achar os múltiplos de 7, só você ir somando 7. 0 mais 7, 7. 7 mais 7, 14. 14 mais 7, 21. 21 mais 7, 28. Então, observe o seguinte, que além de eu pensar na multiplicação, eu também posso pensar na soma. O que seria o 7? O 0? O 0 vezes 7. O que seria o 7 aqui, ó? 1 vezes 7. O 14 é 2 vezes 7. O que é o 21? 3 vezes 7. O que é o 28? 4 vezes 7. O que é o 35? 5 vezes... Percebe? Que esses aqui são os resultados das multiplicações, mas também posso pensar na soma. Aqui o 0 simplesmente inicia no 0, né? Então, da onde que vem o 7? É só somar 7. Da onde que vem o 14? É só somar 7. Da onde que vem o 21? É só somar 7. Da onde que vem o 28? E assim a gente continua sabendo que eu posso fazer a soma, né? Para eu achar o próximo múltiplo, eu somo 7. Ok? Fácil assim, né? Posso pensar como multiplicação ou posso pensar como uma soma. Tranquilo? Então, só para a gente fixar a ideia aí, vamos lá, múltiplos de 12. Dá uma pausa rapidinho e escreve quem são aí. Pelo menos uns 8 múltiplos aí. Vai lá? Bom, espero que tenha tentado fazer aí. Então vamos lá. Múltiplos de 12. Lembrando que iniciamos sempre no zero. E aí você vai somando de 12 em 12 ou pensando na multiplicação. 0 vezes 12, 0. 1 vezes 12, 12. 2 vezes 12, opa, 24. 3 vezes 12, 36. Ah, mas eu não quero pensar na multiplicação. Bora lá fazer com soma. 36 mais 12, 48. 48 mais 12, 60. 60 mais 12, 72. 72 mais 12, 84. 84 mais 12, 96. E aí, continua. Lembre-se que os múltiplos não acabam lá no 120, que é 10 vezes 12. Ele vai continuar. Tudo bem? Tranquilo assim? Aproveitando a oportunidade, olha que interessante. Vamos supor que eu tenho um número grandão assim, ó.
eu tenho lá o número 4048. E eu falo para vocês o seguinte, ó, 4048. Este número é múltiplo de 12. Eu vou afirmar para vocês que ele é múltiplo de 12, tá? Supondo, tá? Não sei exatamente se o 4048 é um múltiplo de 12, tá? Aí eu falo para vocês, olha, encontra para mim aí o próximo múltiplo de 12. Depois desse número, né? O próximo número, depois desse que seja múltiplo de 12 também. Repare no seguinte, vamos pegar um número aleatório aqui, ó. Vamos pegar aqui o 60. Se eu sei que o 60 é múltiplo de 12, como que eu encontro o próximo múltiplo de 12? Se eu só sei aqui, eu tenho o número 60, não tem mais nada. Quem que é o próximo depois de 60? Eu adiciono 12. E se o exercício pergunta assim, ó, quem é o número anterior ao 60, que também é múltiplo de 12? Ué, pego aquele número que eu sei que é múltiplo de 12 e, para mim voltar, eu subtraio 12. Entendeu? Então, se eu tenho um número que eu afirmo 4048 é múltiplo de 12, beleza. Tá, o que mais? Se ele é múltiplo de 12, quer dizer que eu posso achar o próximo múltiplo de 12, não posso? Somando 12. Se for preciso, posso achar o anterior, o que está antes, subtraindo 12. Tá? Então, dessa forma, eu encontraria o anterior a 4048 é 4036, depois, o sucessor do 4048, né, que seja múltiplo de 12, é o 4060. Tranquilo? O que é interessante, o que é importante a gente pensar? A partir do momento que eu sei que tal número é múltiplo de tal número, eu consigo encontrar o próximo ou consigo encontrar o anterior. Ah, é múltiplo de 35. Beleza, então quer dizer que se eu somar 35 àquele número, eu tenho o próximo múltiplo. Se eu subtrair 35, eu tenho o múltiplo anterior. Tudo bem? Tranquilo? Vamos pausar aqui. Não esquece de copiar aí, né? Anota bonitinho no caderno. E a gente vai para o próximo assunto, que são os divisores. Falando agora de divisores, vamos lá. Se eu quero encontrar os divisores de um determinado número, peguei aqui como exemplo o 30, tá? Se eu quero encontrar os divisores do 30, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma ferramenta auxiliar que é a multiplicação. Então eu vou pensar assim, ó, divisores do 30. Eu vou pensar primeiro multiplicações que o resultado seja 30. Lá na tabuada, tá? Pensa na tabuadinha lá. Quais são os resultados da tabuada lá que dá 30? Tá? Aí o que a gente faz? A gente vem aqui embaixo e anota, tá? Aqui a gente vai escrever quem são os divisores, tá? A gente vai, mas antes aqui embaixo, uma ferramenta que é auxiliar, a gente vai anotar todas as multiplicações que eu lembrar, que o resultado seja 30, ou aquele número que eu quero, tá? Quero encontrar os divisores do 20, vou pensar na multiplicação que dá 20. Quero encontrar os divisores do 75, vou encontrar as multiplicações primeiro, que o resultado seja 75, tudo bem? Vamos pensar para o 30 então. Ó, eu lembro que 1 vezes 30 dá 30, certo? O que mais? Pensa aí, o que mais? Que multiplicações que dá 30? 2 vezes 15 também dá 30, né? O que mais? Ah, tem 3, né? 3 vezes 10 dá 30 também. O que mais que dá aí, ó? Do 4 não tem, tem do 5, né? 5 vezes 6, se não me engano, ó. 5 vezes 6 também é 30. Tem mais alguma multiplicação? Ou seja, foi, o 7 não dá, o 8 não dá, o 10 já está aqui. Então, são essas multiplicações. Tá? Mas por que, então, que a gente pensa em multiplicações que o resultado seja 30? Olha que interessante. Qualquer um desses números, separadamente, que você use para dividir o 30, o resultado vai ser exato. O que quer dizer resultado exato? A divisão lá, o resto é zero, né? Você pode dividir o 30 por 1? Pode dividir o 30 por 30, pode dividir o 30 por 2, vai dar um resultado exato, pode dividir o 30 por 15, pode dividir o 30 por 3, pode dividir o 30 por 10. Então o que acontece? Quando eu penso em multiplicações que o resultado seja 30, eu estou encontrando assim as divisões exatas do meu número, que são o quê? Nada mais do que os divisores. O que acontece? Depois que você anotou então todas as multiplicações possíveis, você vai colocar esses números aqui
numa ordem crescente. Então vamos lá. 1, 2, 3, 5, 6, aqui ó, 10, 15 e o 30. Tudo bem? Vou apagar aqui agora. Não esquece de copiar, tá? Qualquer coisa dá um pause aí e copia lá. Vou apagar então aqui os nossa ferramenta auxiliar aqui, né? E aí nós temos então todos os divisores do 30. Pensa bem, o que quer dizer divisores? Eu vou até anotar aqui do ladinho para vocês, depois vocês fazem um complemento, põe um post-it aí, alguma coisa, tá? O que são os divisores? Tá? São números que eu posso dividir e dar uma divisão exata, tá? Então, são aquelas divisões exatas, tá bom? Então, encontrar os divisores são encontrar números cuja divisão seja exata. E a forma de eu encontrar isso mais fácil é pensando em multiplicações, tá bom? Vamos lá, divisores, vamos pegar mais um exemplo? Divisores do 25, vai lá. O que eu vou fazer? Aquela ferramenta auxiliar, né? Multiplicações que dá 25. Bom, eu sempre lembro do 1 vezes o próprio número. Nossa, que beleza que ficou. Deixa eu escrever de novo isso aqui. 1 vezes 25. Essa multiplicação sempre vai dar certo. Se você tem lá, eu quero encontrar os divisores do 357. Eu vou saber quem tanto dá para dividir ou multiplicar que dá 357. Bom, mas eu sei uma, garantido. O número 1 vezes esse próprio número. 1 vezes 25 não é 25? Bom, então essa multiplicação aqui é sempre garantida, né? Mas aqui no caso do 25 tem mais uma bem facinho. Qual que é? 5 vezes 5, né? 5 vezes 5 também dá 25. E para o caso do 25 acabou, não tem mais nenhuma multiplicação que dá 25. Então eu vou anotar esses números aqui na ordem. Ordem crescente, tá? 1, 5 e 25. Acabou. Tá aí os divisores do 25. Tranquilo? Vamos pegar mais um exemplo. Divisores do 11. Vamos lá, pensa em multiplicações que dá 11. Pensou? Encontrou alguma? Que eu lembro tem só essa. 1 vezes 11. Por quê? Não tem como fazer 2 vezes alguma coisa que dá 11. Lembrando que estamos usando números inteiros, né? Não existe número com vírgula aqui, neste momento, tá? Então, só tem essa, 1 vezes 11. Quer dizer que o número 11 só tem 2 divisores. Coitadinho, né? Mas eu quero chamar a atenção aqui para um caso comum aqui, uma coisa que está acontecendo em todos os divisores que nós pensamos aqui, todos os números. Repare que no divisor do 30, do 25 e do 11 tem sempre o número 1. Tinha reparado? Além do número 1 ser um divisor comum que nós dizemos, nós chamamos assim, ele está em todos os divisores, nós também temos uma outra curiosidade. Quem são esses últimos divisores? O último divisor do 30 é o próprio 30. O último divisor do 25 é o próprio 25. O último divisor do 11 é o próprio 11. Quer dizer o seguinte, em qualquer número que eu vá encontrar seus divisores, sempre vai ter o 1 e o próprio número. Tá certo? Se você for encontrar os divisores do 20, pode ter certeza que vai aparecer o 1 e o próprio 20. Pode ser que tenha mais alguns outros divisores aí nesse processo, ou pode ser que sejam somente esses. Tá? Bom, não esquece de copiar isso daqui, tá? E eu vou fazer um puxado aqui interessante, que também é um assunto nosso, é na sequência aqui, tá? Que é muito interessante. Às vezes a gente vai falar de divisores, encontrar os divisores de um número, e acontece de nós encontrarmos uns exemplos como este daqui, ó, divisores do 11. E aí vem um detalhe interessante. Toda vez que um número possuir apenas 2 divisores, este número ganha um nome especial. Ele faz parte de uma classe especial de números chamado números primos. Números primos. E o que são esses números primos? Vocês lembram? Já foi estudado, a gente só está relembrando aqui, tá?
Números primos são os números que têm apenas dois divisores. Apenas e exatamente, né? Tem, vamos colocar aqui, ó, exatamente dois divisores. Todo número que tiver exatamente dois divisores é chamado de número primo ou números primos. Por exemplo, o 25 não é primo. O 25 ele tem três divisores. Não pode ser primo. O número 30 tem um monte de divisores, né? Então, ó, números primos são aqueles números que têm exatamente dois divisores. E a gente já pode saber até quem são esses dois divisores. O 1 é um divisor e o próprio número, tá? Por exemplo, ó, nós temos o número 7 como número primo, tá? Eu vou anotar aqui, ó. Divisores do 7. Quem são os divisores do 7? Só existe uma multiplicação que dá 7, que é 1 vezes 7. Por isso, o 1 e o 7 são os únicos divisores do 7. Repara lá, tem o 1 como divisor do 7 e o próprio número. Então, ó, números primos têm exatamente dois divisores. Quem são esses dois divisores? O número 1 e o próprio número. No caso aqui, o 7. Relembrou números primos? É importante decorar alguns deles, tá? Nós temos uma tabelinha de números primos, né? Que é o 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e aí se continua, tá? Mas é importante lembrar de alguns ali dos primeiros, tá bom? Eu vou apagar isso daqui e vou colocar aqui alguns números primos, ver se você memoriza um pouquinho aí, tá? Não esquece de anotar aí a definição, o que é números primos, o que são números primos, anota isso daqui. Além de copiar tudo isso no caderno e registrar, beleza? Próximo quadro que vai ter alguns números primos, só para você copiar, deixar anotadinho aí e tentar memorizar. Valeu? Bom, aqui então, ó, deixar bem anotadinho, né? Tem aqui o conceito de números primos, números que possuem exatamente dois divisores, o 1 e ele mesmo, né, o próprio número. E aqui alguns exemplos, né, um dos primeiros números primos, tá? O primeiro número primo é o 2, e aí nós temos 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Se você procurar em alguns livros, na internet, inclusive, se você fica totalmente à vontade para procurar, são infinitos, tá? Até hoje tem pessoas e computadores e sistemas procurando os próximos números primos, tá? Então são infinitos, tá? A gente usa bastante, assim, bem usado na escola, tá? Mais ou menos até aqui, até o 11, o 13. Então tenta lembrar dos primeiros, pelo menos, tá? Não precisa nem decorar até o 41 aqui, que a gente não usa tanto assim, tá? Mas esses primeiros são importantes. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima aula. Anotem no caderno. Valeu! Beleza?